Bem, respeitando as pessoas que já estão por aqui, e nós vamos começar agora a nossa terceira live, com a discussão sobre o que a UEM tem feito no combate ao coronavírus, né? E para esse bate-papo, a gente convidou os professores Viandre, da psicologia, da informática, e o professor Marcos, da psicologia, para falarem um pouco dos projetos que estão ajudando no combate ao coronavírus, mas antes de mais nada, eu, como presidente da CESDOEM, gostaria de primeiro fazer dar uma notícia triste para nós da CESDOEM, para todos da luta que a nossa universidade constrói nos 50 anos, né, de nossa existência. Hoje ficamos sabendo do falecimento do professor Henrique Radomansky, que já foi presidente da CESDOEM, um dos seus fundadores. A gente lamenta muito a perda desse companheiro, desse camarada de luta. Agradecemos por toda a sua história de luta, não só dentro da CESDOEM, mas das várias entidades que ele ajudou a construir e pelas quais ele passou sempre com o seu espírito de luta. Externamos aqui os nossos sentimentos a toda a família, a todos os amigos, e Henrique, você sempre estará presente em nossas lutas. Muito obrigado. Também gostaríamos de aproveitar para comunicar que a Câmara de Graduação do CEP, pela segunda vez, esteve reunida nesta sexta-feira à tarde, e às 17h50 foi suspensa e será retomada na próxima terça-feira a discussão sobre a suspensão ou não do calendário acadêmico. Existem agora duas propostas que, depois de muita discussão, de forma acalorada, mais séria e respeitosa, que está sendo travada dentro da Câmara de Graduação, e essas duas propostas, uma defende a não suspensão do calendário, mas com atividades remotas, que é a proposta do relator, e uma segunda proposta que foi apresentada pelo professor Oduvaldo, da Medicina Veterinária, e que vem acompanhada pelo apoio de vários, né? Ele apresentou como de 20 conselheiros, mas me parece que já tem muito mais pessoas apoiando essa proposta, que é uma proposta de suspensão do calendário da graduação, das atividades, né, acadêmicas, né, do calendário acadêmico da graduação, mas de adoção de atividades de pesquisa e extensão e de formação complementar, extracurricular, não obrigatória, para todos os alunos que tenham interesse e que possam ter acesso à internet, né? Então, estamos acompanhando, e a CESLEM vai se posicionar muito brevemente sobre essas duas propostas, porque a gente tem sempre uma história de luta, mas uma história que não nos furta nunca, né? Não nos furtamos nunca de colocar a nossa posição em momentos difíceis, momentos complicados, mas em momentos em que a gente precisa estar sempre preservando pela vida, pela qualidade do ensino e pela proteção dos trabalhadores e trabalhadoras da nossa universidade. Bem, para começar, eu gostaria de convidar o professor Marcos, do Departamento de Psicologia, para fazer a sua apresentação e apresentar, falar um pouco, inicialmente, do seu trabalho, e logo depois o professor Iandre já pode entrar. Eu vou me retirar e deixar a palavra com vocês, fiquem à vontade, e ao público a gente convida todos e todas para poder estar participando via nosso Facebook. Um abraço a todos e todas e boa live. Olá, boa noite, professor Edmilson, boa noite, professor Iandre, boa noite a todo mundo que nos acompanha. Muito obrigado pelo convite para estar conversando um pouquinho hoje sobre esse assunto tão importante, né, que toma a vida de todo mundo atualmente, que é essa situação de pandemia, né, do Covid, e como que as mais diversas instituições estão fazendo nesse momento, né, dentre elas a nossa UEM, né, o que estamos fazendo aí frente a essa situação, né? Como o professor muito bem disse, né, sou do Departamento de Psicologia, né, aqui da UEM,
e faço parte, junto com outros colegas professores, técnicos, né, de laboratórios, da enfermagem, enfim, de um comitê, né, que foi feito a partir do dia 25 de março, né, do HU, a partir de uma portaria, né, de 25 de março, que constituiu aí, então, uma comissão para acompanhar as mais diversas necessidades que o HU, né, a partir dessa situação de pandemia, começou a enfrentar, né? Já não só já estava enfrentando, como também com relação ao que se buscava antecipar frente a essa situação, né, que a pandemia traz, como por exemplo falta de materiais, né, seja de EPIs, né, de, de administração direta, né, ali com os pacientes, né, os adoecimentos, seja por questões físicas, né, de contaminação da própria doença, né, do Covid-19, ou ainda, né, com relação ao adoecimento psíquico, que numa situação tensa como essa, inevitavelmente todos e todas passam a ter, né, de alguma maneira, seja mais leve, né, ou mais grave, um impacto com relação a uma situação como essa, né? Mais ou menos ali em meados de março, né, fui contatado por uma colega nossa, a professora Débora, que é nossa pró-reitora da Extensão e Cultura, me perguntando, né, se o Departamento de Psicologia poderia fazer alguma coisa com relação a essa situação, né, tensa, de estresse, né, de depressões que podem surgir, né, de incapacitações psíquicas que podem surgir a partir dessa situação, né? Então eu levei essa demanda primeiramente para a minha área, né? Ali no departamento, que é a área de saúde e processos clínicos, né? E a gente começou a debater um pouquinho sobre o que a gente poderia fazer e a gente ampliou então nessa discussão para todo o departamento, né? Para todas as pessoas que podiam e também gostariam de participar dessa atividade. Então a gente compôs um grupo de trabalho, né, para tentar responder a essas demandas que, por exemplo, o HU poderia começar a ter, né? A gente montou um grupo de trabalho, né? E a partir de então a gente pensou em ações que pudéssemos ajudar os nossos colegas lá do HU. Então, o primeiro movimento que a gente fez foi de tentar fazer aí um credenciamento, né, de profissionais que pudessem aí auxiliar no atendimento dos nossos colegas que porventura precisassem aí a partir dessa situação de atendimentos, né, psicológicos de maneira emergencial, né? Então a gente criou um formulário na internet, rapidamente a gente conseguiu então cadastrar mais de 60 profissionais, né, de Maringá e região, e que esses profissionais então passariam a atender remotamente, né, à distância, por conta né, de todas as recomendações de saúde colocadas né, até o momento, né, de isolamento e tudo mais, né, esses nossos colegas, né. Além disso, a gente também, né, abriu espaço para prestar, né, esclarecimentos, orientações para esses profissionais que, na maioria das vezes, é a primeira vez que vão estar atuando numa circunstância emergencial como essa, né? Então, a gente disponibilizou materiais teóricos e práticos, né? A forma como o nosso conselho, né, de psicologia recomenda esse tipo de atendimento online, né, que é um atendimento mais focal, mais específico, né? E também pensamos que essa ação, né, como ela não é, né, tão rápida, né, certamente vai levar mais alguns meses aí, né, porque ao que tudo indica, né, os que os especialistas estão falando, né, vai ser um ciclo de, né, idas e vindas com relação ao isolamento, com relação ao aumento de casos, né,
e de, infelizmente, de mortes, né? Então a gente vai, por alguns meses aí, precisar manter esse tipo de atendimento, né? Então a gente também começou a correr atrás de financiamentos que pudessem nos dar melhores subsídios para a gente poder, né, prestar esse tipo de atendimento da melhor forma possível. Então, esse é um dos trabalhos que a gente está realizando, né, juntamente com a HU, né? Mas, além disso, é importante destacar, né, que a grande maioria dos professores, né, que estão na pós-graduação ou mesmo na graduação com outros projetos, né, então estão desenvolvendo atualmente projetos de pesquisa, né, os seus próprios projetos, projetos de alunos, né, do mestrado, doutorado, como é o caso como é o meu caso de alguns colegas, PICs e PIBICs, né, além de projetos de extensão, né, que estão sendo mantidos, né, atualmente, claro que de forma diferenciada agora. Então é importante destacar que isso vem sendo realizado desde antes da pandemia e não parou, né? Então, o que a gente fez, né, inevitavelmente, uma pausa agora é com relação à questão da aula presencial da graduação. Certo. Bom, então, eu gostaria de começar a minha fala agradecendo a oportunidade, né, que a CESDOEM ofereceu para falar um pouco do trabalho que a gente tem feito, mas também eu começo externando meus sentimentos à família do professor Henrique Radomansky pelo seu passamento. E eu vou contextualizar primeiro um pouco o grupo, né? Eu sou o professor Iandre Costa, eu trabalho no departamento de informática aqui da UEM, e eu atuo também no grupo de pesquisa em sistemas interativos inteligentes, né? Então, a gente tem ali uma comunidade, e esse é um dos lados mais prazerosos do nosso trabalho, né? A gente lida com alunos a todo instante, e alunos que a gente vê crescendo e se desenvolvendo, e, e nesse caso específico até teve a contribuição muito importante de um deles, que foi um aluno de mestrado nosso aqui. Lá no nosso programa, a gente tem a gente ainda não tem o curso de doutorado instalado, ele está em vias de instalação, já foi autorizado, e aí a gente tem um aluno que fez o mestrado com a gente aqui, está fazendo um doutorado, e eu estou co-orientando. E é interessante, até fazendo um gancho com a fala do professor Marcos, a gente que está aqui nos bastidores da universidade, desenvolvendo as nossas ações, a gente vê como tem gente atuando e fazendo coisa, e nesse episódio recente agora, o nosso grupo de pesquisa, por exemplo, estava pegando fogo, assim, eu cheguei a virar noites, assim, de ver o dia amanhecendo, tamanha era a nossa empolgação e também a atenção à urgência do problema, e também a comoção com o momento que o mundo todo está vivendo, né? De qualquer maneira, eu acho que essa é uma oportunidade muito interessante para a gente exercer a nossa criatividade, e eu acho que dentro da universidade a gente tem muito potencial, né, para realizar ações criativas, e acho que cada um, dentro das suas capacidades aí, enxergar em que medida pode estar atuando diante desse momento, né? Então, eu estava mencionando o aluno de doutorado, o nome dele é Rodolfo Pereira, ele foi aluno nosso de mestrado aqui, foi colaborador também, temporário, né, professor temporário, por muito tempo no nosso departamento. E aí, um belo dia aqui, a gente já nesse estágio de se comunicar só pelas redes sociais ou pelo computador, porque a gente não tava, a gente já estava praticando isolamento, né? Ele identificou, encontrou uma base de dados, de imagens, de pulmões, a maioria deles já afetados por algum tipo de pneumonia.
são vários os tipos de pneumonia provocados, que é a pneumonia da outras bactérias, fungos, etc. E ele me perguntou, será que a gente não podia tentar desenvolver alguma coisa no sentido de tentar identificar essas pneumonias provocadas pela Covid nessas imagens? E aí, num primeiro momento, eu comecei a imaginar algumas técnicas e, honestamente, de resultado. E aí passou, chegou no... E aí ele falou assim, olha, eu podia organizar o classificador de tal forma, usando umas técnicas que ele tem estudado e até desenvolvido no doutorado dele. E ao mesmo tempo em que ele começou a vislumbrar algumas possibilidades assim, eu também comecei a vislumbrar outras pensando na maneira como a gente poderia tentar extrair informação das imagens de raio-x. Vocês estão me ouvindo? Sim, deu Estão me uma ouvindo? Eu tive a travadinha impressão agora há de... pouco, mas estou Tá. ouvindo. É porque eu tive um sinal aqui que tinha caído a conexão, mas enfim. Então, eu estava dizendo que eu comecei a imaginar já possibilidades que a gente tinha para extrair informação daquela imagem típica de raio-x, que é uma imagem que, do ponto de vista técnico nosso lá, né, quando a gente vai tentar desenvolver algum sistema de inteligência artificial para classificar, para identificar padrões das imagens, uma das primeiras coisas que a gente busca é avaliar se aquilo tem uma variabilidade interessante de cores. Não era o caso. Aí a gente avalia se tem algum tipo de forma na imagem muito bem marcada, muito pronunciada. Como nós Do professor Iandre, vamos pedir para ele, né, aguardar para ele tentar restabelecer. Eu gostaria de voltar a palavra. e aí, naquele tipo de imagem que é um pouco nebulosa, confusa, Voltou. em que a gente tem uma coisa meio caótica, a gente tem um conjunto. Oi. Oi, professor. A gente está com um problema na sua conexão, ele está travando bastante e volta em alguns momentos. Então, eu pediria para o Você senhor dar está uma falando olhadinha. comigo, mas está cortando bastante. Está com algum problema na sua conexão, está travando a sua internet. O pessoal Está está. travando. Isso. Será que o senhor pode dar uma olhadinha? Enquanto isso, a gente passa a palavra para o professor Marcos. Pode ser, Marcos? Pode ser, beleza. Aproveitando o gancho que o colega estava falando, né, sobre as nossos trabalhos, né, para além do Covid, né, que continuam, é isso, né, as pesquisas elas continuam, né, por exemplo, como ele muito bem disse, né, as nossas pesquisas nos empolgam, né? Por exemplo, no começo do mês fiz, né, uma reunião com um grupo de pesquisa que eu tenho, né, no laboratório que a gente tem, né? A gente, por motivo de isolamento, a gente fez uma reunião online, né? Evidentemente, né, que é mais difícil, né, essa conversa online, como vocês podem ter percebido, né, porque cai sinal, trava, né, é mais difícil da gente escutar os áudios, né, mas são as circunstâncias do momento, né, a gente não tem muito o que fazer com relação a isso, não dá para suspender absolutamente tudo, né, então a gente continua com aquilo que é possível, né, com as orientações, né, com as trocas de ideias aí, né, das ideias que vão surgindo
com relação às pesquisas, às dificuldades, né? Alguns projetos de extensão que não são possíveis, né, de continuarem aí em termos práticos por conta do isolamento, né? Mas eles continuam, por exemplo, a serem debatidos em relação às dificuldades que se encontram, né, ou que foram encontradas nos anos anteriores, né, como melhorar essas atividades para junto da comunidade externa. Então, assim, né, o trabalho não parou, né? Todo mundo, acredito, né, tirando os colegas que têm de estar na UEM mesmo, né, tomando todos os cuidados necessários, né, que estão aí na linha de frente, né, dos atendimentos, mas todo mundo aí nos seus home offices, né, trabalhando bastante, né, e aí se debatendo com situações, né, como ter que dividir as logísticas, seja com a esposa, né, seja né, com quem mais se mora aí na residência, enfim, né, todas essas dificuldades que na circunstância atual a gente tem que dar conta. Aí, o professor voltou? Voltei. Posso tentar continuar aqui? Ó? Claro. Então, eu vou até tentar abordar de uma maneira um pouquinho menos técnica, mas para resumir um pouco a história, sim, eu identifiquei características muito oportunas para descrever aquele tipo de conteúdo de imagem, só que aí a gente começou a fazer experimentos. O Rodolfo é um aluno brilhante, assim, muito hábil. Ele conseguiu, em um curto espaço de tempo, a gente ficou uns 15 dias tentando fazer tudo muito rapidamente, porque a gente estava vendo uma corrida incessante também de vários pesquisadores tentando trazer resultados em cima do tema COVID, né? E no nosso caso, em análise de imagens especificamente. Então, para vocês terem uma ideia, num período de 10 a 15 dias, ele rodou uns 5.000 experimentos diferentes. Em um deles, a gente conseguiu identificar uma configuração que trouxe um resultado muito importante, que foi uma taxa de identificação de pneumonia COVID de 90%. Então, os casos que eram COVID, a gente conseguia identificar corretamente em 90% das ocorrências, né? Bom, mas assim... Uma espécie de teste, Oi, professor, que isso poderia se oi, tornar? desculpa. Isso seria uma espécie de teste para a COVID que isso poderia se tornar? Então, aí Desculpa a entram pergunta alguns leiga. pontos... Não, mas entram alguns pontos muito interessantes, assim, que a gente começou a perceber depois até de potencial e de importância do resultado do nosso trabalho, assim. Em princípio, a gente começou a questionar se era interessante investir na pesquisa utilizando imagens de raio-x, porque já é bem sabido que imagens de ressonância, ou desculpa, de tomografia, são muito mais apropriadas para mostrar, né, o quadro de pneumonia nos pulmões, e elas trazem uma riqueza de detalhes muito maior. Só que aí a gente começou a perceber também o seguinte: a imagem de raio-x é uma imagem que você consegue obter muito mais rapidamente, né, é quase que instantâneo que a imagem fica pronta. É um negócio muito mais barato e é um equipamento que está disponível em muita unidade de saúde, de atendimento básico. Então, a gente tinha a gente tinha um agregado de valor muito importante dentro disso. E aí, assim, como eu falei, originalmente começamos eu e o Rodolfo, mas olha só, e aí entra mais uma vez a questão de perceber o volume de trabalho, conhecimento e habilidades que a gente tem na universidade pública, né? Eu chamei mais um colega de universidade pública aqui também, de Campo Mourão, da UTFPR, que é o Diego Bertolini. Ele nos auxiliou nesse processo e ajudou a trazer, né, mais agilidade. A gente precisava de coisas rápidas, então a gente precisava encorpar um pouco a equipe. E também o professor Lucas Oliveira, do meu departamento, Lucas Oliveira Teixeira.
Ele nos ajudou bastante também, ele tem um know-how já maior que o nosso, por exemplo, em aplicações médicas, então ele deu várias dicas, e é um desses professores temporários brilhantes que a gente tem, que estão sempre aí à espera de que abra concurso e tal, A eterna mas espera, enfim, né? e também participa, exatamente, mas, e também participou o professor Carlos Sila, da PUC, lá de Curitiba, que ele é o orientador de doutorado do Rodolfo atualmente. Mas assim, foi tudo muito rápido e a gente na pressa, na corrida, porque eu, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu escrevi um pedaço do artigo, a gente fez um artigo lá de umas 50 páginas nesse período aí, e eu escrevi um pedaço do artigo em que a gente ia apresentar trabalhos relacionados, tentando dizer mais ou menos o que está acontecendo por aí. E para mim era um sofrimento, porque assim, eu terminava os trabalhos relacionados hoje, aí eu ia revisar amanhã, já estava desatualizado, porque todo dia tinha trabalho novo relacionado, de alguma forma relacionado, seja por ser de análise de imagem para detectar COVID, em exame de tomografia, não precisava nem ser necessariamente raio-x, mas era relacionado de alguma forma. Então, assim, estava uma corrida insana, e a gente tentando, até que um dia a gente apertou um botãozinho e falou, não, vamos fechar o artigo aqui e vamos publicar. E aí a gente submeteu para uma revista, a gente sabe que o processo de revista não é tão rápido, né? A gente tentou identificar uma revista boa e rápida, tanto quanto possível, né? Mas aí a gente usou uma estratégia de rapidamente submeter também para uma plataforma de divulgação de resultados científicos da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. E aí a gente colocou lá, aí no dia seguinte já teve, por exemplo, uma editora da revista da Sociedade Americana de Física ligou para a gente para marcar uma entrevista. A gente deu uma entrevista para ela. E aí depois saiu no site da UEM também, e aí a gente foi procurado por vários setores da mídia. A gente gravou para a CBN aqui, e a CBN, eu acho que transmitiu em cadeia nacional, a gente recebeu já mensagens de várias pessoas de São Paulo, Rio até, interessadas no trabalho. Mas foi assim, foi uma história muito rápida e interessante a gente conseguir perceber que dentro da universidade, às vezes a gente não se dá conta, a gente tem um volume de conhecimento muito grande e a gente pode dar respostas tão rápidas quanto possível, né, porque o protocolo científico também exige algumas etapas por segurança, que às vezes acabam deixando o processo um pouquinho mais, não tão rápido, vamos dizer, mas a gente consegue dar respostas e a importância das equipes que a gente tem aqui, da integração entre universidades também. Uhum. Nós da psicologia, né, a gente trabalha com uma outra lógica de ciência, né, que vai para um caminho, né, de estrutura metodológica que a gente chama mais qualitativa. Então, nosso processo de produção ele segue outra dinâmica, né? Ele não consegue ter essa velocidade que o professor muito bem falou, né? De na medida que você está escrevendo um artigo e está pensando em publicar, né? Já está saindo outros, né? Então isso tem uma lógica própria, né? Na lógica da psicologia com a qual nós trabalhamos, né? Os processos são mais lentos, né? É difícil da gente compreender, né? Certas dinâmicas, certas situações, né? De como isso abala, né, uma determinada população, né? Então isso segue um processo mais lento de produção, né? E principalmente porque nós das ciências humanas, né, isso já é muito sabido há muito tempo, né, temos um sucateamento muito intenso, né? O investimento na nossa área também é pífio, então as produções, além de ter uma lógica diferente, também principalmente é impactado, né, por isso, né, que é extremamente necessário para a produção do conhecimento, que é investimento, né?
Então, mas mesmo assim, né, a gente tem uma produção muito interessante, né? Por exemplo, algumas dissertações do nosso programa já foram premiadas, né? A maioria das dissertações, elas trabalham diretamente com um público vulnerável, né? Então, esse conhecimento ele já se volta diretamente para a população, né? Pergunta que o Everton Liberto fez ali, né, sobre como que a gente está ajudando a população, então vai nesse sentido, né? Por exemplo, com essas pesquisas importantíssimas, como o professor Yandri falou, né, sobre a investigação, né, da manifestação do Covid, ou, por exemplo, na atenção aos nossos colegas lá do HU que estão na linha de frente, né? Isso é essencial, né? Porque são eles quem vão nos receber caso fiquemos doentes, né? São eles quem estão acompanhando, né, as pessoas que estão, né, se infectando com o Covid, ou mesmo com todas as outras doenças que elas não param, né? Elas não estão tirando férias nesse momento, né? Os acidentes continuam, né? Então essa é a grande preocupação, por exemplo, que o HU tem, né? Como enfrentar uma superlotação, né? Que tudo, né? O que todos os estudos, né? Mais criteriosos aí do mundo foram realizados, né, indicavam aí uma curva muito grande, né, de se acentuar essa busca por hospitais, né, essa necessidade de internação hospitalar, principalmente necessitando aí de UTIs, né? Então a gente está ali atendendo uma população que está atendendo uma grande população de Maringá e região, por exemplo, né? Então esse trabalho ele é fundamental, né? E cada vez isso fica mais claro do quanto a sociedade ela precisa, né, do conhecimento científico, ela precisa investir em ciências, né, porque isso, hora ou outra, isso se torna extremamente necessário, né, como volta e meia em algumas lives, algumas discussões que eu já acompanhei, né, muitas produções científicas elas não são vistas a médio e longo prazo, né? Se pensa só em alguma produção que ela consiga ser vista assim muito rapidamente na sua aplicação, mas uma situação como essa de pandemia revela muito bem o quanto precisávamos ter, né, feito um investimento em ciência há muito tempo, né? Ter uma retaguarda dessa, né? Ter conhecimentos que pudessem prevenir tudo isso, né? Então, por exemplo, a compreensão do modus que um sistema de saúde pública ele se comporta, ele se sustenta, né? Se a gente compara, por exemplo, o sistema de saúde dos Estados Unidos com outros países, né? E o quanto lá a coisa está numa situação de colapso, né? A gente pode pensar muito bem com relação apesar de ser um país, né, dito de primeiro mundo, com altas tecnologias, né, quando, né, elementos da sociedade aí ficam de fora de estudos científicos, né, que são necessários, a coisa pode entrar em colapso, né, como dentro de uma pandemia. Sim, fazendo um gancho com algumas coisas que o professor colocou, né, sobre a questão de investimento em ciência, né, quando a gente começou a ter uma divulgação maior do nosso resultado, pela mídia, etc., uma das coisas que as pessoas perguntam muito pronta e rapidamente, assim, beleza, quando é que eu vou usar? Né? Quando é que a gente vai ter isso funcionando, etc. e tal. Bom, aí a gente lembra daquela que, em geral, né, é muito comum a gente que está dentro da universidade, trabalha com ciência, vive divulgando a importância da manutenção de um investimento permanente em ciência, né? E às vezes a gente fica falando essas coisas e não recebe uma atenção devida. Esse é um momento importante que mostra, acho que, muito
claramente algumas dessas coisas, né? A gente precisa, agora, no caso do nosso trabalho, particularmente, assim, para quem trabalha na nossa área de desenvolvimento de classificadores com técnicas de inteligência artificial, uma das coisas que a gente precisa, muito rapidamente agora, é encontrar uma base de dados mais robusta, porque aí tem um processo que a gente chama de treinamento do sistema, e aí a gente tende a conseguir produzir um sistema mais confiável e que talvez nos dê taxas de resposta com mais acurácia, o que é uma, digamos assim, uma identificação melhor dos tipos de pneumonia, que é o que a gente está tentando abordar nesse problema, né? Tá, mas independentemente disso, a gente também já está com algumas estratégias e até a gente vai ter uma reunião na segunda-feira para definir como a gente vai introduzir pessoas também da medicina dentro desse projeto, que de alguma forma isso vai ser importante também, né, para a gente dar a sequência. Mas, enfim, a gente tem métodos científicos e a gente tem um rigor do qual a gente não pode abrir mão também em nome da segurança, né? E isso mostra como é importante o investimento permanente, né? Não é só na hora que o circo está pegando fogo, né, que a gente tem que lembrar que a ciência existe. E, veja, nesse caso aqui, a gente tinha uma série de técnicas diferentes que a gente aplicou até em vários outros problemas já, algumas outras até um pouco inéditas que o Rodolfo estava produzindo lá no doutorado dele. E aí esse cenário todo me faz lembrar um pouco também uma chargezinha que talvez alguns conheçam, quando a gente tenta explicar a importância da ciência, porque eu já ouvi muito de muita gente, né, ou pelo menos percebi aquele olhar desconfiado, assim, mas espera lá, para que serve essas coisas que vocês fazem? E aí eu lembro de uma charge de um pessoal lá, no tempo da Idade da Pedra, assim, um conjunto de homens ali trabalhando no serviço pesado de colheita, de caça e tal, matando bicho, correndo atrás de bicho e tal. E aí chega dois malucos assim, com umas pedras que eles lapidaram assim, construíram rodas, né? Aí os caras olham para eles assim, mas que brincadeira é essa? A gente aqui se matando de trabalhar e vocês aí perdendo tempo com essa brincadeira e tal. Quer dizer, isso mostra que conforme coisas vão acontecendo, né, muitas vezes a gente descobre o potencial que algumas ferramentas que a gente tem aqui na nossa caixa de ferramentas guardadinhas aqui tem para nos ajudar a atacar e resolver coisas aí do mundo real, né? Uhum. Como bem está dizendo a minha amiga e colega professora Edneia, né, na psicologia, a gente está pensando, né, no momento e discutindo como que o sofrimento psíquico ele atua aí, né, como ele aparece nas situações de crise, emergência e principalmente como ele impacta, né, os trabalhadores, as pessoas, né, de modo geral, os estudantes e também os filhos, né, de todo mundo aí, né, porque as crianças às vezes elas estão ali também sofrendo esse impacto, tentando elaborar de uma determinada maneira, né? Muitas vezes, né, esse efeito ele não aparece de uma maneira transparente, imediata, né? Mas leva um tempo, isso de alguma maneira é absorvido de alguma forma, que vai minando, né, a segurança, a confiança da pessoa, pouco a pouco, né? Então isso leva tempo, né? Então, se também a construção do conhecimento, como muito bem está discorrendo nosso colega, o professor Yandre, né, precisa de um investimento constante, né, de se trabalhando ali para você conseguir um corpo de conhecimento sólido, né, em outras áreas isso demora muitas vezes ainda mais,
né, para a gente conseguir entender, para uma demanda aparecer, né, como um pedido de ajuda, um pedido de socorro, muitas vezes, né, e aí junto disso, né, a gente tem a precarização das relações de trabalho, né, a gente tem certas condições que se tornam aí muito difíceis de serem suportadas, mas são as únicas possibilidades para a pessoa muitas vezes trabalhar, como por exemplo os profissionais aí das entregas, né? Então tem uma série de coisas aí que vão acontecendo muito antes até da pandemia, né? Mas a pandemia pode ser um estopim disso tudo, né? E que levam aí a níveis de sofrimento psíquico muito terríveis, né? E quem é que cuida dessas pessoas, né? Dessas pessoas que não têm tempo de se cuidarem, né? Então isso a gente precisa colocar como uma questão séria, né? Como, por exemplo, essa discussão sobre o que a gente faz com as aulas, né? Retorna na modalidade à distância, né? Começa a atender de maneira virtual, né? Nós lá no departamento, a gente deliberou sobre isso, sobre as possibilidades, né, disso, sobre como que, por exemplo, a sociedade pode entender se as aulas não voltarem, né? Mas aí a gente chegou à conclusão, né? Bom, tem uma pandemia acontecendo, né? É um momento da gente parar e ver que isso é sério, né? Não dá para simplesmente ignorar, isso é uma tendência muitas vezes de negação com relação a uma situação de sofrimento, né? E não, a gente dá um jeito e vamos trabalhar de uma determinada forma, não, é uma situação séria, né? Que para além da situação das questões de contágio, né, de aglomeração, que podem intensificar o contágio e tudo mais, tem toda essa tensão que fica no ar, né, essa incógnita, que vai oprimindo ainda mais as pessoas, né, que estão aí muitas vezes há 20, 30 dias isoladas em casa, né, quando tem que dar aquele pulinho ali no mercado para buscar alguma coisa, voltam para casa todos tensos, né, preocupados se não foi contaminado com aquela pessoa que tossiu na fila, né, então tudo isso cria um desgaste muito grande, né? Como que a gente vai administrar isso, né? Como a gente vai administrar aquele aluno que tem uma internet ruim em casa, ou que às vezes a internet é boa, mas o ambiente não é propício para estudar, tem barulho, tem o pai ou a mãe que toda hora pergunta sobre alguma coisa, é um entra e sai, né? Como que a gente administra tudo isso, né? É algo para a gente pensar, né? Talvez não tenhamos uma resposta de imediato, é algo que pode levar algum tempo para a gente conseguir responder isso, né? Não dá para ser pragmático nesse sentido, né? No sentido ruim do termo, né? Sim, em relação a essa questão de volta às aulas, né? Eu estive refletindo sobre isso nesse período agora, acho que todos nós, né? E uma das e aí eu fico pensando nas diferentes pressões, né, que passam pela cabeça, né? Eu acho que uma boa parte da sociedade fica olhando para a gente com uma expectativa de, mas não vai ter aula, não vai ter aula. E seria bom se a gente pudesse dar aula, e acho que a maioria de nós gostaria. Até o Edmilson, em algum momento, a hora que estava lidando com a tecnologia, ele falou assim, puxa, mas seria tão bom se pudesse só dar aula agora, né? Porque todos nós estamos ansiosos e querendo muito Sim. Que isso possa acontecer de novo, em breve, né? A questão é, a gente não pode ignorar a ciência, e a ciência que está nos mostrando que a única arma que a gente tem segura agora é o isolamento, e não adianta. Eu tenho um amigo cientista que trabalha com imunologia, ele está na USP, né, trabalhando à frente lá do desenvolvimento de vacina. Ele comentou comigo, ele falou, a vacina para esse ano esquece, porque a gente tem protocolo, a gente vai ter que testar em animal, a gente não pode ignorar as etapas, e é aquele negócio de segurança, né, que eu já mencionei até. Mas, então, uma outra pressão que a gente tem, e isso não me sai da cabeça,
Se a gente tiver um aluno, que não tem acesso à internet, a esses meios, a gente não pode fazer aula, por exemplo. Sim. E a gente é do departamento de informática, a gente está supostamente no meio em que as pessoas têm mais familiaridade com essas tecnologias, e pela pesquisa de levantamento lá dos alunos que a gente fez, existe aluno lá que não tem acesso. Então, é uma coisa que torna bastante dramática essa nossa posição quando você pensa nessas pressões. Mas aí, pelo que eu estou entendendo, acho que ainda bem, me parece que o CEP está convergindo para uma ideia nesse sentido, né? Ainda bem que está se pensando em alguma coisa dentro da qual a gente possa estar exercitando todo o nosso potencial criativo para tantas outras coisas que a gente sabe que a universidade faz e pode fazer, entre elas ações de extensão ou até mesmo cursos extracurriculares, né? E por que não esses exemplos de estar aplicando o seu conhecimento, como no caso do professor Marcos aí, no meu caso, né, também para resolver problemas que estão aí precisando de solução dentro desse cenário atual. Exatamente. Inclusive, uma aluna essa semana entrou em contato comigo porque ela soube desse credenciamento que a gente estava realizando, né? E gostaria de participar disso, né? Ela, no grande interesse que ela estava de já começar a fazer esse tipo de atendimento, ela não se deu conta que o credenciamento era para profissionais já formados, né? Então, nossos alunos, inclusive, estão ansiosos, né? Eles gostariam de fazer algo nesse sentido, né? De botar a mão na massa, né? De uma maneira mais simples, assim. Como o professor falou, né? Como a gente estava conversando antes do início da live com o professor Edmilson, todos nós estamos com muita saudade da sala de aula, né? Muitas vezes a sociedade ela não entende exatamente o trabalho do professor universitário, né? Seja os amigos, os familiares, perguntar que dia que você dá aula, né? Como se o nosso trabalho fosse apenas o dia da aula, né? E não, né? Na verdade, não vou falar que todos, né? Eu acredito que tem uns colegas que não gostam, né? Mas a grande maioria ama a sala de aula. A sala de aula é o momento mais gostoso, prazeroso, né? Chato é fazer relatórios, né? Participar de algumas reuniões tensas, participar de sindicância, essa coisa burocrática, né? Sala de aula é uma delícia, né? Um contato com pessoas jovens, né? Que colocam em xeque muitas vezes o seu conhecimento, né? Fazem aquela pergunta capciosa que você fica ali, né? Como que eu vou responder isso, né? Ou ainda assumir a sua impotência naquele momento e dizer, olha, eu não sei, né? Uma resposta para essa questão, né? Então, sala de aula é uma delícia, mas, né? Como o professor Yandri muito bem colocou, né? E todos os especialistas estão apontando, né, o isolamento agora ele é fundamental, né? Não é um luxo, né? Não é uma escolha assim de se distender umas férias que alguém possa imaginar que esteja ocorrendo. Não, a gente não está de férias. O trabalho está acontecendo, né? Bancas estão acontecendo, né? Agora exclusivamente virtual, né? O que também é ruim, né? Eu já não gosto muito, por exemplo, de participar de banca virtual de maneira quando a situação está normal, gosto de estar presente ali, né, sentir o calor do momento, mas agora é inevitável, né? Estou vendo algumas pessoas defendendo, né? Eu fico um pouco triste, né, de ver algumas defesas de dissertações e teses totalmente virtuais, né? Porque, poxa, que pena, né? Às vezes a pessoa quer conhecer aquele professor, aquela professora de fora, que ele leu, né? Até roubar aquele autógrafozinho ali, né, num livro famoso que a pessoa tem, né? Mas agora, né, a gente está fazendo isso de uma maneira virtual, né? Isso nos abate também, né?
Exatamente. Eu acho que, de forma geral, assim, eu acho até caminhando para um balanço final, assim, dentro das colocações que eu poderia ter trazido aqui, né, para contribuir, é bem claro para todo mundo que a gente vive um momento inédito, sem precedentes para a nossa geração aqui, pelo menos, né? E ele traz desafios gigantes, assim, mas é muito interessante ter um momento, uma oportunidade como essa aqui, para a gente trocar ideias e experiências, né? E tomar pé também de ações que estão sendo feitas dentro da universidade, de forma geral. Acho que essa interação entre a comunidade universitária é boa e também acho que ela pode até estimular que outras ações surjam e outras ações até envolvendo interações que talvez a gente não tivesse imaginado antes, né? Entre pessoas de diferentes áreas. E acho que é esse o nosso caminho, né? E a luta que a gente tem aí nos próximos momentos, né? E eu agradeço mais uma vez aí ao professor Edmilson, e não sei se tem ainda mais alguma colocação, alguma pergunta que fosse importante. Eu até não prestei muita atenção aqui no chat, não sei se tem alguma outra questão Professor, que tenha. eu pediria para você fazer suas considerações, e daí a gente já passa a palavra para o professor Marcos, e depois eu faço o encerramento. Pode concluir, por favor. Tá, beleza. Assim, de minha parte, acho que era isso. Só um detalhe que eu até acabei passando aqui em um momento, o professor Marcos fez um comentário, e aí eu lembrei de dizer uma coisa também, né? O professor falava desse ataque que vem acontecendo, muito severo, né, ao pessoal da área de humanas, em termos de recurso, investimento e tal. É uma coisa realmente bastante triste, né? E é muito pequeno, né, alguém pensar que o pessoal que a ciência nessa área de humanas tenha menos valor que as outras, mas enfim, há quem pense assim. E eu não sei, mas talvez, né, possa parecer pela agilidade, empolgação que eu escrevi até no trabalho que a gente fez aqui nesses últimos dias, né, e que a gente vai continuar, porque a gente já tem uma série gigante de outras ideias na cabeça, e para mim é muito provável que a gente consiga melhorar os nossos resultados. Então, ideia não falta, a gente tem feito reunião quase todo dia, a gente já tem uma coisa muito bem montada para explorar, a gente já está até buscando, investigando todos os editais possíveis que estão se abrindo. É bom que estejam abrindo editais nesse momento tão urgente, né? Mas melhor ainda seria que essas coisas acontecessem com bastante regularidade e sem que os investimentos diminuíssem ao longo do tempo. E eu gostaria de mostrar que esse cenário pode sugerir que talvez as coisas não estejam tão difíceis, mas pelo menos posso dizer para o pessoal da minha área também, né, de tecnologia, a gente tem também uma série de dificuldades. Eu acho inegável que o ataque à área de humanas venha sendo maior do que nas outras. Mas, por exemplo, eu não posso deixar, a gente faz experimentos, né, e dependendo das técnicas que a gente use, tem experimentos que a gente precisa deixar rodando alguns dias no computador, né. Eu não posso confiar em deixar um experimento executando por muito tempo lá na universidade, porque no laboratório que eu trabalho, por exemplo, a gente não tem um no-break, né? Então, tem pico de luz quase todo dia, então o pico de luz leva os experimentos todos embora. Absurdo.
O duro, né? Se a gente começar a contar aqui, vai ser uma live da sofrência, né? Mas Exatamente. a psicologia, De como a repente a Andrea gente falou fica também, famoso, tenta né? aí E faz fazer aí toda sucesso, semana. porque o Mas pessoal a faz live de a gente lá na sofrência. psicologia, professor, só para o senhor ter uma ideia, cada sala de professor tem 9, 10 professores. E no máximo 3, 4 mesas, né? Eu não sei se eles esperam que a gente crie uma intimidade, assim, de cada um sentar no colo do outro, ou, enfim, ou eles pensam que nós, né, da psicologia, fazemos rodas no chão, assim, mais livre, mas o cenário nosso sempre foi terrível. No break a Eu gente já não sabe nem o que passei, que é. eu já passei perto, né? Me lembro até da época que eu era aluno de graduação ainda, eu tive uma disciplina na psicologia, cheguei aí no bloco lá da psicologia, que acho que é o mesmo ainda hoje, É o mesmo, e é inacreditável. há 45 anos. Professor Iandre, Pra, agradeço as suas considerações e gostaria de pedir para o professor Marcos fazer as considerações finais. Pode ser? certo, ótimo. Eu gostaria também de agradecer o convite, né? Em nome aqui do departamento, né, da nossa ação que é coletiva. Estou aqui tentando representar todos e todas, né, nessas ações que a gente está desenvolvendo, né? Então, esse espaço para falar um pouquinho disso que a gente está, né, realizando é muito importante, né, para que a comunidade saiba, né, dessas ações feitas, né, de tudo aquilo que, enfim, que uma universidade ela é tão importante, né, para o desenvolvimento de toda uma comunidade. Maringá, né, sabe muito bem o quanto a UEM é, né, e foi e continuará sendo, né, importantíssima para o desenvolvimento dessa cidade. Só para terminar, né, além de agradecer, gostaria de dizer, né, que a gente também fez, né, um levantamento com os nossos alunos, né, por formulários online para ver o que eles estavam achando sobre, né, ter aula à distância, as dificuldades e tudo mais, né? A grande maioria desses alunos entendem, né, que isso traria um prejuízo muito grande, né? Eles entendem a necessidade do isolamento, né? Apesar da maioria, né, talvez porque o nosso curso, por ser integral, né, ele acaba sendo, né, infelizmente, voltado para uma parcela mais abastada da sociedade, aí, né, para que, né, tenha condição de estudar integralmente. É difícil para muitas famílias terem seus filhos integralmente num curso, né, a gente entende isso. Então, muitos disseram que teriam, né, condição de acesso à internet, mas entendem que, né, a graduação, né, para a qual eles escolheram e passaram no vestibular, ela é presencial, ela se faz na presença, no contato, no debate, no embate, né? Então, o que a gente deveria estar discutindo agora são essas ações extras, né? De cursos, de discussões, de lives como essa, né? E não, de repente, fazer como, infelizmente, muitas faculdades particulares estão colocando a toque de caixa, né? Os seus cursos aí em EAD, né, sendo que muitas vezes o plano político-pedagógico do curso nem previa isso, então exigem que os professores aí se virem nos 30 para darem suas aulas, né? Isso é muito complicado, especialmente, por exemplo, para um curso como psicologia, né, que o contato humano é essencial e que já se mostra aí claramente aberto para que a formação, né, principalmente nas particulares, se dê de forma exclusivamente pelo EAD, né? Aqui não é uma crítica a essa modalidade, a gente sabe da sua importância, mas ela precisa estar estruturada para tal, né? Não é simplesmente num passe de mágica mirabolante que a gente transforma uma formação séria, como ela deve ser, né, numa modalidade aí apenas para cumprir exigências burocráticas, né, das horas de graduação, das aulas, né, teóricas aí na graduação e quiçá das práticas, né? Então, termino minha fala aqui, né, apontando para isso e agradecendo novamente a oportunidade aí de conversar um pouquinho com vocês. Muito obrigado.
Mais uma vez, a gente agradece demais aos professores Marcos e André, né? Vocês aqui representam não só o grupo de estudos de vocês, o departamento de informática, o departamento de psicologia, mas vocês representam todos os professores e professoras que dedicam as horas não só dos seus trabalhos, mas abdicam muitas vezes da família, do lazer, para poder fazer ciência num país onde a valorização da ciência está cada vez mais em decadência. É importante, e a CESLEM sempre denuncia, de que as universidades vêm sofrendo com a falta de investimento há vários anos. Né? Um exemplo disso é que hoje o governador Ratinho, passando, né, pela região, como passou em outras cidades, anunciou a abertura emergencial de 108 leitos do HU. Essa era uma demanda, né, de uma construção que foi encerrada em 2018, e até agora estava parada, e a gente sabe que vai abrir a toque de caixa de forma, às vezes, até precária, mas para atender a uma demanda, né, o pessoal às vezes fala assim, né, a gente vê aí carreata da morte, né, pedindo a volta do comércio e tudo, mas a gente tem que lembrar que nós somos de uma região metropolitana, e Maringá congrega de 800 mil a 1 milhão de pessoas, e nós temos, no máximo, na região, 250 leitos de UTI. Né? Esses 108 leitos de enfermaria, e parece que vão abrir mais 20 de UTI, vem num momento muito importante, mas só demonstra como o desinvestimento faz mal para a educação, para a saúde do nosso país. Eu sempre digo, né, já falei aqui numa live anterior, de que o desinvestimento vem há muito tempo, não começou nesse governo, né, e vem destruindo muita coisa. Né? Eu testemunhei, tá, André, toda a correria da Josi para poder tentar resolver o problema desse no-break, que compromete muita pesquisa que vocês estão fazendo, que outros cursos de pós-graduação estão fazendo, porque, afinal de contas, se tem uma coisa muito comum numa universidade pública, né, e o estudo, o trabalho de todos vocês mostra isso, é que nós temos muita solidariedade entre os pesquisadores, entre os professores, e os servidores do DIN atendem muitos cursos de pós-graduação, e cursos que agora estão comprometidos os seus acessos, né? O trabalho que a psicologia vem fazendo garante, né, uma qualidade de vida, o mínimo de qualidade de vida para pessoas que estão na linha de frente do combate ao Covid e de pessoas que estão sofrendo, né, com essa situação. Mas a gente agradece demais. Gostaria de registrar aqui também que o professor Zotarelli, da Economia, está com um projeto, também apresentou, né, ele tem já um projeto já há muito tempo, que foi coordenado pela Carla, que é assistente social, né, que hoje está cedido pelo Ministério Público, com o professor Marco Bisca, do Departamento de Contábeis, que também já teve o professor Massacaz, o professor Cláudio. Eles estão à frente desse projeto de educação financeira, e para vocês terem uma ideia, na entrevista que ele deu há 2 dias atrás, o professor Marco Bisca ontem me contava que eles não pararam de receber ligação. É disso que a gente precisa. Quando somos acusados de que a gente se vira as costas para a comunidade, é porque a gente não consegue ter a sensibilidade de mostrar aquilo que já fazemos há muito tempo. Vocês, assim como outras pessoas, outros pesquisadores, estão sabiamente mostrando o valor da universidade e da ciência. Parabéns especial a vocês e a toda a equipe que vocês representam e a todos os pesquisadores e pesquisadoras, né? Lamentamos também o corte das bolsas que o MEC vem fazendo e que prejudica tanto a nossa pesquisa no país. E a gente está sofrendo muito por isso, mas a gente precisa lutar contra essas coisas, denunciar, e nada melhor do que todo esse esforço que vocês vêm fazendo de forma, né, muito grande, para poder ainda manter a nossa ciência viva e a serviço da população. Registramos a
os comentários, a presença do Jaime Trintim, da Josiane, da Silvana, da Edneia, do Everton, e agradecemos muito, estamos sempre à disposição, espero que todos fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem, e vamos estar aqui daqui uns dias novamente, discutindo temas relevantes para a nossa comunidade. Um abraço a todos e todas, se cuidem, por favor. Até mais. Até mais.